não me recordo. Uma coisa curiosa que eu me recordo é que, como ele tinha esse defeito na perna, ele importou um elevador da França e mandou instalar na casa dele. E toda noite, quando ele ia dormir, ele pegava o elevador para poder ir para o quarto. Pegava o elevador e a luz da cidade diminuía. Aí todos os habitantes falavam: seu Barbará foi dormir. Olha que legal. É verdade. Agora uma pergunta, pela essa experiência que eu estou tendo sobre a história de João Pinheiro, Israel Pinheiro, você sabe que a gente ajudou, né? O que você acha que um personagem como esse, Baldomero Barbará, no Brasil como o nosso, como que esse personagem, o que ele acrescentou, o que a gente pode trazer para as novas gerações? Eu tenho um filho de 30, você tem netos, né? O que você acha que esse sujeito que conseguiu empreender tanto, eu vejo isso, um empreendedor, aquele cara que quer fazer uma coisa e rompe as barreiras. Realizador, O que você acha que ele pode contribuir para o futuro do Brasil? Não, ele deu o exemplo do processo industrial brasileiro, montando uma metalúrgica aqui no Brasil, em Barra Mansa, no lugar que ele não havia nada, nem a metalúrgica, nem a siderúrgica nacional existia. Portanto, hoje o nome Barbará em Barra Mansa é uma legenda. Eu há pouco tempo estive em Barra Mansa, não sei fazendo o quê, sentei-me num banco, quando eu olhei na minha frente havia um prédio gigantesco de 5 ou 6 andares, escrito Escola Baldomero Barbará. Ele era o benemérito da cidade, ele calçou a cidade toda, ele era o dono da cidade. Achei que alguém tivesse bacana. Hein? Não, realmente, existe o Colégio Estadual Baldomero Barbará, o nome, existe Posto Barbará, existe, eu vi lá um bairro chamado Elmira, né? Então, o nosso país, ele se constrói com memórias, né? E a gente está com esse projeto, que eu te agradeço muito, que é de resgatar a história desse personagem, que a gente vai depois entregar isso para o público, né? Assim, mas quais as empresas, né? Os resultados, né? A gente espera fazer isso em breve. Tem mais alguma coisa assim que você quer falar, que você lembra? Não, né? Você falou agora há pouco no bairro Elmira. Bairro Elmira, quem fez fui eu. Fui eu que fiz o projeto. Eram as terras que sobraram da metalúrgica, foram divididas entre os filhos e coube a minha mãe essa parte junto da metalúrgica. Eu fiz o loteamento, eu vendi o loteamento, eu batizei de Vila Elmira e existe uma cidadezinha lá hoje, Vila Elmira. E ao lado da Vila Barbará, que foi construída pelo meu avô, os operários moravam lá. Ô, tio Beto, que legal. A primeira vez que eu fui em Barra Mansa com esse olhar foi com meu filho Luiz Davi. Ele estava menor. E lembro que tinha um time de futebol. Você lembra disso? Esse time de futebol que era de alguma forma patrocinado pela Metalúrgica, ou pelo Velho Barbará, ou pelo Bili. Acho que chama Leões da Serra. Você lembra alguma coisa? Não, isso eu não me lembro, não. O Bili Barbará era muito ligado a tênis e a futebol. Tanto é que a primeira coisa, a antiga casa da família Barbará era perto do Rio Paraíba. O Bili construiu uma casa nova ao lado da estrada, na frente da metalúrgica, ao lado da metalúrgica. E a primeira coisa que ele fez, ele construiu uma quadra de tênis ao lado da casa, porque tinha mania de jogar tênis. Mania essa que eu, velho, depois de velho, adquiri e me viciei.
Eu lembro disso, boa. Você jogou tênis anos. Foi, eu lembro, jogava bem, me inspirou bastante. Lembrei de outra. Semana que vem eu estou indo para lá, para a região, Barra Mansa, Volta Redonda, e vou conhecer pessoalmente um rapaz que chama Nixon. Ele é responsável pelo Arquivo Público Municipal de Barra Mansa. E segundo ele me falou, a sede desse arquivo, que é ligado à prefeitura, é na Fazenda da Posse, que seria a Fazenda do Barbará. Você lembra se o nome chamava Fazenda da Posse? Se por acaso eu tirar uma foto e te mostrar, você vai recordar? Porque... Eu me lembro perfeitamente que ele era dono de muitas terras em Barra Mansa. Tanto é que depois que ele morreu, houve um rateio das terras entre os filhos. Agora, ele era um benemérito da cidade. Ele era o imperador de Barra Mansa. Falar em Barbará, em Barra Mansa, era falar de Deus, pô. Outra coisa que eu estou lembrando agora, não sei se foi o Nixon ou se foi o professor Tambasco, mas que essas terras eram uma visão do Baldomero Barbará para... como é que eu vou... Porque a metalúrgica ela precisava de caldeiras, queimar, né? Então plantavam-se o eucalipto, alguma coisa assim. O Barbará ele tinha a energia própria para fazer a metalúrgica funcionar. Você lembra disso? Isso eu não lembro, mas eu me lembro que ele sempre dizia que Barra Mansa já era um entroncamento ferroviário. E isso era importantíssimo para a metalúrgica, que era tudo transportado de trem, os produtos passavam na porta da metalúrgica, entre a metalúrgica, a estrada e a casa velha da família Barbará. Como eu faço esses passeios de moto, você tocou num ponto importante, que realmente Barra Mansa ele está numa distância interessante entre o Rio, Belo Horizonte e São Paulo e o Porto de Angra, né? Mas então essa que é a questão. Uma pessoa nos anos, que a foto lá que eu te falei de Caeté é de 1930 mais ou menos. Por aí, Quase 100 anos atrás, ele já tinha essa sabedoria. É isso que a gente quer também. Não é assim para questão de vaidade, orgulho, não. Mas é uma pessoa que liderou, né? É o exemplo que a gente quer. É verdade. Ele já naquela época teve a ideia de se instalar em Barra Mansa. Não havia nada lá, havia só um entroncamento ferroviário, nem a Siderúrgica Nacional existia. No entanto, ele foi se instalar lá, quando meu pai queria que ele ficasse em Caeté, na terra de João Pinheiro, mas não foi possível. Até por isso mesmo, eles nunca se deram muito bem, porque ficou essa ciumeira que